Olá, boa tarde. A violência contra a mulher aumentou durante a pandemia do coronavírus. Para enfrentar o problema, o Senado discute na sessão de hoje 3 projetos que abordam o assunto. A recomendação da Organização Mundial da Saúde para combater a Covid-19 é o isolamento social, mas as medidas adotadas pelos países trouxeram um outro risco para as mulheres: o aumento da violência doméstica. Relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o isolamento social resultou no aumento de casos em 12 estados entre março e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os estados que chamam a atenção no aumento do número de vítimas são Acre, Maranhão e Mato Grosso. Alguns estados apresentaram queda nos números. São eles Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas o texto aponta que os números podem ser ainda maiores. A queda nos registros de violência sexual e lesão corporal, por exemplo, pode transparecer a dificuldade que as vítimas têm em denunciar por estarem sempre perto dos agressores. A gente conversou com a Renata Albertin, a diretora executiva da startup Mete a Colher, falou sobre a situação enfrentada por essas mulheres. A gente ultimamente está percebendo que as mulheres elas vêm com um nível de tensão e um nível de estresse, né, mais aflorado, né, porque isso reflete muito o momento que ela está agora em casa, né, porque ela está ali também respirando aquele sentimento de tensão, porque ela não sabe quando o companheiro dela vai agir de forma agressiva, o quanto ele está controlando, né, ela ou não. No Senado, tramitam 3 projetos para proteger as mulheres, idosos e crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual. O projeto do senador Isalci Lucas visa inserir na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu o regime de plantão no Poder Judiciário em decorrência da pandemia, os processos de violência doméstica e violência contra a mulher. No projeto do senador Confúcio Moura, estados, municípios e o Distrito Federal vão poder ofertar, de acordo com as suas competências, casas de abrigo e residências temporárias para mulheres e crianças que estejam sofrendo violência doméstica. No projeto que veio da Câmara dos Deputados, torna-se obrigatória a comunicação às autoridades de imediato às denúncias feitas ao 180, canal de atendimento à mulher, e ao Disque 100, canal de atendimento à criança e ao idoso. Assim, torna-se mais ágil os atendimentos a essas vítimas que estejam em risco. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios já está trabalhando para a proteção das mulheres vítimas de violência. As delegacias do DF estão funcionando 24 horas e o número de policiais nas ruas aumentou. A promotora Mariana Távora, coordenadora do Núcleo de Gênero do MPDFT, acredita que isso ajudou a diminuir o número de feminicídios. A gente vinha num crescente, o DF vinha num crescente de feminicídios e, de fato, aqui a gente tem... no primeiro trimestre de 2019, 7 feminicídios. Em 2020, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, 5. Em abril, 1 e maio, 0. Então, a gente parece ter aqui, diferentemente do resto do país, um decréscimo. Mas as vítimas do Distrito Federal também têm dificuldade de denunciar. Medidas protetivas caíram, então isso é estranho. Não é sinal de que diminuiu, é sinal de que as pessoas não estão conseguindo denunciar, né? Uma subnotificação. E no que diz respeito aos flagrantes, continua aumentando, segue a tendência de aumento. Então, o que significa que sugere aqui que o fato das delegacias estarem funcionando 24 horas, a gente ter uma polícia militar nas ruas, atuante, significa que, em relação aos flagrantes, a gente consegue manter aí, a gente consegue fazer com que a sociedade ainda consiga buscar a proteção do Estado. Como você viu, o aumento da violência doméstica pode ter relação com o isolamento social. O tema traz preocupação no Brasil e em vários países do mundo. Durante 14 anos eu sofri violência, tanto física como psicológica. Eu mentia para minha família, eu tinha vergonha, eu tinha medo do meu agressor. E isso me causou muitos danos. Tive depressão, síndrome do pânico. E fora as marcas que ficavam no meu corpo. Aí um dia eu tomei coragem e denunciei meu agressor.
Dayana conseguiu reconstruir a vida e hoje tem um projeto nas redes sociais para ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Tudo na minha vida mudou. Mude a sua também. Denuncie. Ficar em casa é a recomendação de especialistas em saúde de todo o mundo, a principal arma para conter a disseminação do coronavírus. Mas a nossa casa, esse espaço onde nos sentimos mais seguros neste momento, pode não estar sendo tão segura assim para muitas mulheres. Dados já mostram um aumento da violência doméstica, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo durante esse período de isolamento. No ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 260 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e foram registrados mais de 1.300 casos de feminicídio. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontou que, em março, as chamadas para o 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, aumentaram 9%. O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado também alertou para o problema no último boletim. A publicação analisa o contexto da violência doméstica contra mulheres durante a pandemia da Covid-19. Que a despeito de ter esse aumento de relatos, esse aumento de acionamento da Polícia Militar, houve uma redução na maioria dos estados dos registros de ocorrência em delegacia de polícia civil, o que nos indica o seguinte, que essa mulher pode estar sofrendo mais violência e, ao mesmo tempo, está tendo mais dificuldade em acionar os canais tradicionais de atendimento à mulher em situação de violência. Facilitar a denúncia de agressões também é um caminho e é o que propõe um dos projetos apresentados no Senado. Nós tivemos uma iniciativa de um projeto que exatamente dá a ela o instrumento da internet para que ela possa pedir socorro, para que ela possa denunciar, arrolar testemunha e esse processo independa da sua ida a uma delegacia, mas que seja, sobretudo nesse momento do isolamento, que ela não possa ficar tão refém ao ponto dela não poder falar e não ser ouvida. A Organização Mundial de Saúde e a ONU, Organização das Nações Unidas, fizeram um alerta mundial e pediram aos países que tratem o tema como prioridade durante a pandemia. We call on countries to include services for addressing domestic violence as an essential service that must continue during the COVID-19 response. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para estudar medidas de prevenção. Ações para dar uma maior celeridade, uma maior efetividade e prioridade no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar durante esse período de pandemia. Envolver a sociedade na proteção a quem está tão mais vulnerável nesse momento. Num vídeo silencioso que circula pelas redes sociais, mulheres do coletivo feminino Move Elas alertam e orientam outras mulheres sobre como pedir ajuda nesse período de isolamento. Para que elas pudessem acessar números de contatos, postos de atendimentos, uma diversidade ali de números de atendimento, sem que os homens tivessem acesso a isso através do áudio. A campanha da ONU Mulheres mostra como vizinhos e pessoas próximas são importantes nessa hora. Os senadores aprovaram nesta terça-feira o projeto que facilita a doação de alimentos durante a pandemia do coronavírus. Para valer, o texto precisa ser sancionado pelo presidente da República. O projeto incentiva empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo a doarem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto diz que a responsabilidade do doador se encerra no momento que entrega o alimento para o intermediário, ou no caso de doação direta, para o beneficiário final. A proposta já havia sido aprovada no mês de abril pelo Senado, mas passou por modificações na Câmara dos Deputados. Eles acrescentaram agropecuárias e pet shops como possíveis doadoras de alimentos para cães e gatos em situação de abandono.
O relator no Senado ampliou essa possibilidade para outras espécies de animais. A decorrência de crises econômicas tende a provocar o aumento do abandono de animais domésticos, uma vez que esse representa parte significativa dos custos das famílias. Nós, brasileiros, ocupamos o 10º lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, segundo os dados da ONU para a Alimentação e Agricultura. Hoje, muita gente dispõe de excedente próprio para o consumo humano e, na prática, está impedido de fazer essas doações. Outro projeto aprovado suspende por 60 dias o reajuste de preços de medicamentos e por 120 dias o reajuste de planos e seguros privados de saúde. Os efeitos da Covid-19 atingem com mais intensidade o consumidor, que é a parte mais frágil na relação de consumo, notadamente em face das restrições impostas em razão do combate à pandemia, como a quarentena e o isolamento social. Assim, é importante ampliar a proteção conferida aos usuários de medicamentos e beneficiários do plano de saúde durante a emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Reajustar preço de medicamento no meio de uma pandemia, como fizeram ontem, é absurdo, é criminoso, é cruel, é desrespeitoso com os milhares de brasileiros que estão acometidos nesse momento por conta da pandemia. E antes de discutir os projetos, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem aos mais de 30 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. O Senado Federal e o Congresso Nacional decretou luto oficial pela perda de 10 mil brasileiros e hoje, alguns dias depois, infelizmente, todos nós chegamos surpreendidos ao número de 30 mil brasileiros que perderam as suas vidas por essa pandemia, por essa tragédia de saúde pública, que afeta as famílias, afeta os brasileiros e que deixa a gente cada dia mais pensativo com a missão ainda redobrada de fazer o que é certo, construir uma agenda propositiva de proteção dos brasileiros e, acima de tudo, de fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, que tem sido um esteio na defesa de milhões de brasileiros que não têm condições de ter um plano de saúde. Peço 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas e aos familiares do coronavírus, que chega no Brasil a mais de 30 mil brasileiros mortos. E o projeto de combate às fake news também estava na pauta desta terça-feira, mas acabou não sendo votado. A retirada do texto foi a pedido do próprio autor do projeto, o senador Alessandro Vieira. A matéria só deve ser analisada na próxima semana. Entendo perfeitamente que a possibilidade de adiarmos a votação é no desejo de construirmos um texto que possa ser conciliatório, que possa garantir a liberdade de expressão, mas que possa, de fato, separar o joio do trigo. Milhões de pessoas são ofendidas todos os dias e, infelizmente, não se consegue mais restabelecer para a vida daquela pessoa, para o futuro daquela pessoa, com que aquele fato possa ser dito que era uma mentira. Fica aquela versão do fato. E, às vezes, muitas das vezes, o fato nem existiu. Este não é um projeto de lei contra o presidente Bolsonaro ou seu grupo, ou contra os adversários do presidente. Este é um projeto de lei contra a mentira. Esse é um projeto de lei contra o uso criminoso de ferramentas que estão disponíveis na internet. Entendo o incômodo de alguns senadores com a liberdade de expressão. É a minha primeira preocupação, mas não é verdadeira qualquer afirmação de que construímos algo que represente censura nas redes. Os protestos contra o racismo no Brasil e no mundo repercutiram no Senado. Os senadores fizeram um comentário na sessão plenária, em reunião de comissão e no Twitter. Vidas negras importam. Estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos.
Estamos vendo que acontece também aqui no Brasil, até, eu diria, um número maior de crimes contra a população negra. É que lá a população daquele país tem se manifestado fortemente contra aquele crime hediondo acontecido, onde ele dizia: por favor, estou me sufocando. As pessoas não aceitam mais ficar vendo a violência que vitimiza e que vitima, na verdade, a parcela mais frágil da sociedade. Lá, como aqui, os negros, as negras sofrem violência de forma permanente. E muitas vezes essa violência ela atinge crianças, atinge adolescentes e contribuem para esse cenário em que a maior parte da população que morre no Brasil é a população negra. Aquele negro americano que foi assassinado por um policial, que é o George Floyd, morto sob custódia, protestou, e ele gritava: eu não posso respirar. Aí foi assim até morrer. Então, uma homenagem a ele, aos negros americanos, aos negros brasileiros, né? Aos negros do mundo, aos negros que foram escravos no Brasil por mais de 350 anos, a minha sincera homenagem em nome de George Floyd. No Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu: quantos negros ainda serão barbaramente assassinados até que o ser humano entenda que nada é mais hediondo do que a discriminação racial. Ele ressaltou o preconceito contra seus antepassados judeus. Álvaro Dias destacou a violência dos protestos em Paris, dizendo que os manifestantes promoveram vandalismo. Fabiano Contarato ressaltou o racismo no Brasil e citou notícias sobre ofensas ao movimento negro feitas pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Elisiane Gama também repudiou as palavras do presidente da Fundação Palmares, que qualificou o movimento negro como escória maldita. Randolfo Rodrigues foi outro que criticou o presidente da Fundação Palmares e acrescentou que apresentou um projeto para aumentar as penas para os crimes de racismo e injúria racial. Eduardo Braga retuitou imagem do seu partido sobre o movimento Blackout Tuesday, que tomou conta das redes sociais ontem com imagens negras. Rogério Carvalho também aderiu ao movimento Blackout Tuesday, assim como Rose de Freitas, que escreveu Basta de violência contra os negros. Maílza Gomes escreveu ser contra qualquer tipo de violência, não importa a cor. Paulo Rocha postou uma foto segurando o cartaz Vidas Negras Importam. Teomário Mota frisou que racismo é crime. E veneziano Vital do Rego postou a mensagem Show Racismo. Em 2020 seriam comemorados os 10 anos do programa Jovem Senador. O tema do concurso de redações seria Adolescência e o Despertar para o Exercício da Cidadania. Mas a pandemia do novo coronavírus adiou o projeto. Por causa da pandemia da Covid-19, a próxima edição do projeto Jovem Senador vai ser realizada apenas em 2021. O programa é desenvolvido anualmente e envolve estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 19 anos de idade. Durante uma semana, eles conhecem a estrutura e o funcionamento do poder legislativo no Brasil. Participam de votações e visitam monumentos de Brasília. Os alunos são selecionados por um concurso nacional de redação, em que os temas abordados tratam do civismo, questões sociais e convidam à reflexão sobre o exercício da cidadania. Cerca de 20 mil escolas estão no projeto. Com a suspensão das aulas presenciais, o concurso deste ano ficou prejudicado. As inscrições que ocorreriam em março não foram abertas. Uma carta foi encaminhada às secretarias estaduais de educação para comunicar o adiamento. Almejávamos comemorar os 10 anos do projeto. Infelizmente, esse sonho foi interrompido, mas foi apenas adiado para o ano que vem. As curvas da pandemia variam de estado para estado e as incertezas em torno da doença são enormes neste momento. Não temos como garantir que o projeto aconteça com segurança no fim do ano.
Por isso, nós adiamos as comemorações para 2021, para que o adolescente que ganhar em cada cidade o concurso de redação possa realmente vir a Brasília, exercer a sua cidadania, aprendendo sobre a vida parlamentar, a convivência política no Congresso Nacional. Essa aproximação para nós é muito importante e nós prezamos para que ela aconteça da melhor forma possível e, por isso, o projeto foi adiado para 2021. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.